Gênesis capítulo 19, vamos ver um pouquinho das características do lar cristão. Não vai ver tudo sobre um lar cristão, mas algumas coisas que eu queria que a gente pensasse esta noite sobre esse tema. E como base, eu queria que a gente visse um pouquinho de Ló. E a história de Ló está registrada aqui, em boa parte, no capítulo 19 de Gênesis. A gente vai ler só alguns versos, começando no verso 1. Gênesis 19, 1 diz assim: E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolo sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vô-las trarei, e fareis delas como bom vos for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos ajuda, Pai, a enxergarmos a Tua palavra, a entendermos os Teus conceitos, a aplicarmos a nossa vida, Senhor, o que o Senhor quer para nossas famílias. Nos ajuda a sermos mais de acordo com o que o Senhor quer que nós sejamos. Abençoa cada um de nós, Pai. Me ajuda nesta noite para trazer a Tua palavra. Em nome de Jesus, te peço, te agradeço. Amém. Irmãos, nós vemos aqui algumas coisas com relação ao lar de Ló. E com relação a este lar, eu queria ver que lar é um lugar de várias coisas. E eu separei algumas dessas coisas que a gente pode entender que fazem parte do lar, principalmente do lar cristão. Primeiro, que o lar é um lar de segurança e de conforto. Os versículos 2 e 3, Ló chama aqueles homens, diz: Não, vocês vão dormir na minha casa. Diz: Não, a gente vai dormir na rua. Não, vão para a minha casa. Vocês vão descansar, vão se alimentar, depois vocês seguem sua viagem. Então, o texto diz que esses homens, os 2 anjos, entraram na casa de Ló e comeram. Ló fez ali banquete para eles, fez pão, fez o suficiente para eles comerem. Então, lar é um lugar de segurança. Rua não é um lugar de segurança. Ló conhecia aquele povo, sabia do que aquele povo era capaz e pensou: não, vocês não vão ficar na rua, vocês vão ficar na minha casa, porque assim é, casa é um lugar de segurança, de conforto. E nós precisamos, em toda a nossa vida, entender o nosso lar como sendo exatamente um lugar de segurança e de conforto. O lar é um lar de segurança e de conforto. Portanto, qualquer um que faz parte do lar está incumbido da responsabilidade de manter essa característica no lar, prover segurança e conforto. Então, não é manter a segurança da casa, manter o conforto da casa, não é uma obrigação somente do pai ou da mãe, mas é um conjunto de atividades que devem fazer todos os envolvidos no lar.
O pai é responsável, a mãe é responsável, os filhos também são responsáveis e até os agregados também. Tem casa que tem a avó, o avô mora junto, tem um genro, um nora, enfim, qualquer um que esteja debaixo da proteção daquele teto, naquele lar, deve contribuir, deve ajudar para que aquele lar se firme como um lugar de segurança e de conforto. Mas como isso é possível então? Bem, eu sou criança. O que eu posso fazer para dar segurança a meu pai? O que eu posso fazer para dar segurança à minha mãe? Eu sou mulher. É o meu marido que deve trazer segurança e conforto para mim, não eu para ele. Essa ideia que às vezes a gente tem, mesmo não dizendo em voz alta, mas está em nosso coração, deve ser banida completamente. É responsabilidade de todos. Claro, nós temos responsabilidades diferentes no lar, para o pai, para a mãe, para os filhos, mas quando na situação, no quesito segurança e conforto, todos devem trabalhar para manter. Como? Olha só, o marido trabalha, tem as atividades fora, passa o dia todo fora, exposto a diversas coisas, exposto a perigos, muitos perigos, seja no trabalho, seja fora do trabalho, seja no trânsito, exposto à humilhação, e você sabe que isso é comum, é frequente na nossa sociedade, exposto a diversas coisas, degradantes até. O que ele quer? Chegar em casa e encontrar segurança e conforto. Aí ele precisa que a mulher coopere, ele precisa que os filhos cooperem, para que ele encontre essa segurança e esse conforto no seu lar. Do mesmo jeito também a mulher se esforça, a mulher também está em volta de diversos perigos também, mesmo seja trabalhando fora ou seja em casa. Também precisa ter no seu lar esse aconchego de segurança e conforto. Mas para isso ela precisa do marido, ela precisa dos filhos. O marido passa o tempo todo, o pai passa o tempo todo fora. Quando chega em casa procurando segurança e conforto, o que tem uma mulher gritando com ele, o que tem são filhos que não têm a mínima consciência do trabalho dos seus pais, que não se importam, que não ligam com o esforço que eles fazem para manter a segurança e o conforto deles. Como esse marido, como esse pai vai encontrar conforto e segurança em sua casa? E aí eu digo, se ele não pode encontrar em casa, vai encontrar onde, meu irmão? Ele chega em casa, a mulher, isso é hora de você chegar, por que você não chegou antes, onde era que você estava? Sem se preocupar como foi o dia dele, sem se preocupar o que foi que aconteceu, sem se preocupar quais foram os problemas, as angústias, os perigos que passaram por ele em todo dia. Do mesmo jeito também ao contrário. Aí tem pai e marido que chega em casa, não se importa em saber como foi o dia dos filhos, da esposa. Não se importa em saber como foi que a esposa teve a ideia de fazer aquela refeição. Como foi que a esposa conseguiu manter os filhos em segurança e também manter sua sanidade, muitas vezes, com o trabalho que os filhos dão. Homens que não estão ligando sobre os seus filhos, como foi o dia, se os filhos tiveram um problema na escola, se sofreram bullying, se teve uma atividade difícil, se está tendo problema com a matemática, por exemplo. Mas porque não, estou cansado, eu passo o dia todo cansado, cheio de problemas, cheio de perigo, como já falei aqui, coloca isso para si. Então, o que eu estou dizendo é, prover segurança e conforto na casa é obrigação de todos. Todos devem agir para que isso seja uma constante, uma realidade no seu lar. Dinheiro não é só suficiente para trazer conforto e segurança. Até mesmo na questão financeira. Precisa de todos. Mas eu não trabalho, quem trabalha é só fulano ou cicrana. Mas a segurança financeira depende não só de trazer o dinheiro, mas saber gastar também. Provérbios diz, Provérbios 21, 9, 25, 24, basicamente diz a mesma coisa. Que é melhor estar morando num lugar que cai
com goteira, um pedaço de telha sobre a cabeça, do que estar morando numa casa luxuosa com uma mulher briguenta, rixosa. Provérbios 17, 25 diz que aquele filho que é ingrato, o filho que não obedece aos pais, é tristeza para o pai e para a mãe. Deixa eu ler esse texto de Provérbio. Às vezes a gente esquece como diz exatamente. Provérbios 17, 25. Diz assim: o filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para quem o deu à luz. Então, como é que você vai ter conforto e segurança na sua casa se você não consegue ter nem alegria? Porque tem uma mulher que só briga ou porque tem um filho insensato? Então, filhos, vocês são responsáveis pela segurança e conforto dos seus pais também. Esposa, você é responsável pela segurança e conforto do seu marido. E homem, precisa nem dizer, você é muito responsável pela segurança e conforto da sua esposa, dos seus filhos e, repito, de todos que estiverem naquele lar. O lar precisa ser esse lugar de conforto e segurança. Ló não teria a ideia, não teria se esforçado como se esforçou, e daqui a pouco a gente vai falar mais do esforço dele, para manter aqueles homens na sua casa, se ele não entendesse que aquela casa dele era, sim, um lugar de conforto e segurança. E precisamos entender a nossa casa, porque, repito, se eu não tiver a minha casa como sendo esse referencial de conforto e segurança, eu vou ter onde? Eu estou completamente perdido na minha vida se a minha casa não for esse referencial. Infelizmente, eu conheço alguns homens que detestam ficar em casa. Eu não sei o que eles têm de tão ruim em casa que eles não gostam. Mas se esse for o seu caso, meu irmão, procure entender qual o problema, procure corrigir. Se está em você, ou seja, quem for, converse e chegue a um ponto, mas você não pode pensar, não pode entender, não pode se sentir melhor, mais confortável fora de casa do que na sua própria casa. Nossa casa deve ser esse ponto de segurança. Quando tudo estiver desmoronando fora, em todos os lugares, a gente sabe uma certeza que a gente tem que vai chegar em casa e vai estar seguro. Nos braços da nossa família, que nos ama, que gosta de nós, que vai estar atento a nós. Assim deve ser. E, repito, obrigação de todos. Irmãos, também, o lar é um lugar de santidade. Lar é um lugar de santidade. Ezequiel, capítulo 16, eu queria que, se você pudesse, por favor, acompanhe conosco, Ezequiel 16, porque o profeta está aqui falando sobre o que aconteceu lá em Sodoma, né? Ezequiel 16. Vamos ler os versos 49 e 50. Ezequiel 16, 49 e 50 diz: eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade, teve ela suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isso. Então, era uma cidade completamente cheia de abominação. Eles não tinham respeito uns pelos outros. Deus, a figura divina, não era referencial nenhum para aquele povo. Então, Ló, ele tinha a sua casa, o seu lar, neste ambiente. Porém, não é porque Ló estava neste ambiente que ele precisava ser igual àquele povo. De jeito nenhum. O nosso lar precisa ser uma ilha de santidade em meio ao caos que está o mundo. Você pode morar no melhor bairro da cidade. Você pode morar na melhor cidade do estado, no melhor estado do país, no melhor país do mundo. Mas você está no mundo, e o mundo é do diabo. O príncipe deste século governa ele, e os seus filhos o obedecem, fazem o que ele gosta, o que ele quer. Então nós estamos nessa situação, mas não é porque estamos no mundo que precisamos ser igual
ou iguais ao mundo. Nosso lar tem que ser essa ilha de santidade, independente de onde esteja. Eu posso morar rodeado de vizinhos que são crentes fiéis ao Senhor, ou de morar num ambiente completamente entregue ao pecado, à dissolução. Independente de onde esteja a minha casa precisa ser um lar de santidade. Precisa ser esta ilha de santidade. Ló não compartilhava das maldades de Sodoma. Jesus disse que nós estamos no mundo. Quando ele orou ao Pai, orou por nós, ele disse claramente que nós estamos no mundo e disse: Senhor, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mundo, porque o mundo os odeia assim como o mundo me odeia também. João 17, versículos 14 a 16. Então nós estamos no mundo e o Senhor já orou por nós. Não é que nós devemos sair do mundo, mas nós devemos ser livres do mundo. Se você está num barco, você está cercado de água por todos os lados, mas você não quer que a água entre no seu barco, porque aí você vai afundar. E muitas famílias estão afundando porque essa separação, esse casco que separa o barco da água, não está bem vedado. E o mundo tem entrado nas famílias e tem causado grandes danos nas famílias. Lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26, há uma ordem clara para que o povo não trouxesse a abominação para dentro da sua casa. Se referindo aos ídolos, porque você vai ser abominação igual a eles. Muitas vezes nós estamos trazendo a abominação para dentro da nossa casa. E aí nossa casa não tem sido mais aquela ilha de santidade. E nem de segurança e conforto. Porque nós estamos permitindo que o mundo adentre o nosso lar. A separação precisa ser constante. Esse é um tema bem difícil de algumas pessoas engolirem, separação. Mas quando nós estamos atentos ao que Deus diz sobre o que é separação, e nós estamos dispostos a nos separar realmente do mundo, nós estamos mais próximos da vontade de Deus, daquilo que Deus quer para nós. Tiago 4,4 diz que quando nós queremos ser amigos do mundo, nós os constituímos inimigos de Deus. E eu digo uma coisa, meu irmão, não é uma coisa muito boa ser inimigo de Deus, não, viu? Não é nada bom. Observe o que aconteceu com o povo de Sodoma. Aquele povo era inimigo de Deus, se declaravam claramente inimigos de Deus. Mas a casa de Ló estava para ser guardada, mantida em segurança. Porque independente de toda a cidade ia ser destruída, mas a casa de Ló, não. O lar de Ló, não. Porque deveria ser esse lar de santidade e ele se resguardava do erro de todos. Não vamos querer ser amigos do mundo, meus irmãos. Não vamos permitir que nossa família seja amiga do mundo. E o mundo tem procurado brechas, tem entrado diversas coisas. Essa história de trazer abominação, meter abominação dentro de casa, nós fazemos isso com constância, com muita rapidez. Muitas coisas nós ouvimos no mundo e trazemos para o nosso lar. Xingamentos, por exemplo, conversas inadequadas do WhatsApp, vídeos, imagens que são transmitidas, são compartilhadas com muita frequência pelo mundo, muitas vezes nós estamos trazendo porque nós fazemos parte também. Nós queremos fazer parte do mundo, nem que seja um pouquinho parte. Uma vez eu criei um grupo de WhatsApp para trabalho, numa rádio que eu trabalhava, e colocamos ali todos os membros, e eu tive que sair, pouco tempo depois tive que sair daquele grupo que eu criei, porque alguns daqueles membros estavam trazendo coisas exatamente do mundo, completamente fora, tinha nada a ver com história de trabalho. Eu saí, aí os meninos começaram a zoar comigo, disseram: mas rapaz, você criou o grupo e teve que sair. Me expulsaram com aquelas coisas que estavam compartilhando, eu tive que sair, eu fui obrigado, não tinha outra opção. Nós precisamos ter cuidado com o que nós trazemos para a nossa casa. Nós trazemos muitas vezes intrigas que não são nossas, problemas que não são nossos.
brigas que não são nossas para dentro do nosso lar. E tem lares divididos aí por conta disso. Tem lar dividido por conta de briga por causa do BBB. Porque um estava torcendo por um participante, o outro estava torcendo por outro. Isso não é nosso, não. Isso é do mundo. Do jeito que é do mundo também as intrigas por causa de política. Ah, fulano é ladrão, não, ciclano não presta, tudo. E são do mundo. Jesus Cristo deixa os mortos sepultar os seus mortos. Deixa tudo para lá, não traga isso para a sua casa, meu irmão. Mantenha a sua casa como essa ilha de santidade. Essas intrigas, esses xingamentos, essas coisas inadequadas que fiquem depois do seu muro, mas não dentro da sua casa. Pode ser que esteja bem próximo, batendo as suas portas, como bateu as portas de Ló, mas não permita que entre. Faça o que for preciso para não deixar o mundo entrar na sua casa. Não podemos querer ser amigos do mundo. Eu estava hoje assistindo uma parte da transmissão do culto da igreja com o pastor Hesketh, e o pastor Hesketh pregando, ele falou disso também, sobre ser amigo do mundo. Ele diz: não queira ser inimigo de Deus, muito menos nesse ano de 2020. Não é uma boa ideia ser inimigo de Deus. Queira ser amigo de Deus, viu? Lar também é um lugar de decisões, querendo ou não. Todo instante você está fazendo decisões. E hoje em dia muito mais, né? Nós precisamos fazer decisões, e decisões difíceis, até quando nós queremos sair para comprar pão. A gente tem que sentar e analisar: vale a pena? Vale correr o risco? Como é que eu faço? Eu boto a máscara, eu ando com um frasquinho de álcool em gel, eu mudo de roupa. Então você tem que traçar todo um projeto para poder sair para comprar pão. Então você precisa tomar decisões. E aí você decide. Tem pessoas que estão fazendo decisões por ser cuidadosas ao extremo. Então, é aquela história como aquele vídeo que o cara chega em casa e a mulher recebe com uma mangueira, né, molhando, lavando ele todo, ele moto e tudo. Tem outros que não. Eu voto, isso aí não tem problema. Então, cada um faz o que quer, mas precisa tomar decisões, e hoje, essas questões são decisões importantes. Ló precisou tomar uma decisão muito importante, não boa, não agradável, mas foi a decisão que ele entendeu ser a que estava ao seu alcance. Veja o versículo 5 ao 9, Gênesis 19. E chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós para que os conheçamos. Você conhece a história, né? Sabe que aqueles homens ali estavam querendo conhecer, no sentido sexual, aqueles dois homens. Os anjos viram dois homens chegando. Opa, dois homens, vamos lá, a gente quer ter relação sexual com aqueles homens. E chegaram lá para Ló, obrigando Ló a abrir a porta, lá, trazer os homens para fora para que eles estuprassem então os homens. Desculpe a expressão. Versículo 6, então saiu Ló a eles à porta, fechou a porta atrás de si. Ló teve todo o cuidado e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vos trarei e fareis delas como bom vos for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Aqueles homens estavam sob sua proteção na sua casa. Ele estava fazendo de tudo para proteger aqueles homens, os seus hóspedes. Infelizmente, ele entendeu que a única coisa que ele podia fazer era entregar suas próprias filhas para aqueles homens malvados de Sodoma, para manter a integridade dos seus hóspedes. Uma decisão importante. Não é que Ló não gostava das suas filhas, não era que Ló não se importava, mas decisões importantes, meus irmãos. Precisamos tomar nos nossos lares. Todo momento estamos prontos a tomar decisões. Às vezes vamos gostar, às vezes não. Às vezes erramos, muitas vezes erramos nas nossas decisões. Precisamos tomar decisões no que vamos comprar, como vamos investir o dinheiro, se vamos passear ou se vamos ficar, o que vamos comer, que tipo de roupa a gente vai comprar, que tipo de família nós somos. Então, são decisões que precisamos estar tomando. Então, lá é um lugar de decisões. E aqui vai uma dica para vocês, os homens.
Não queira ser os heróis da situação. Como? Tomando decisões sozinhos. Eu vou fazer isso porque eu posso, eu quero e assim eu vou. Não queira, você vai se arrepender, você vai se dar mal. Em vez disso, procure conversar. Procure sua esposa, principalmente. Dependendo da situação, converse com seus filhos também. Não é que você está pedindo permissão, não é que você está pedindo autorização, mas é que você está procurando o melhor para todos. Às vezes alguma coisa escapou da sua mente e às vezes até seu filho diz, mas papai, não seria melhor assim? Aí você, eita, é mesmo, tem razão. Não queira bancar o super-herói achando que você tem todo o poder que você não tem, viu? Do mesmo jeito. E tem mais, você às vezes quer bancar o super-herói e depois você vai estar como vilão da história. Porque suas decisões foram erradas. Você pode tomar decisões erradas. Qualquer um toma. Do mesmo jeito as mulheres. Não queira tomar um lugar que não é seu. Não querer aparecer, dizer eu sou demais e aqui só faz o que eu... Não. Do mesmo jeito, procura conversar. Sei que às vezes a gente tem vontade, queria que nossa vontade prevalecesse, mas para que o lar tenha aquele conforto que eu falei lá no passado, lá no início, é preciso muitas vezes ter esse diálogo também. E aí os filhos não queiram perturbar, não. Se você não conhece, se você não sabe daquele assunto, fique calado, espere seus pais tomarem as decisões por você. Não queira se intrometer em algo que você não sabe, não. Então, irmãos, nas decisões que são necessárias, muitas vezes, decisões amargas, muitas vezes, como foi a decisão de Ló, a gente precisa combinar. Se comunicar uns com os outros é importante. Estou pensando em fazer isso. Já tracei, você pode até traçar um plano, você pode até mostrar os seus argumentos, dizer que você está certo, mas comunica, conversa com a sua família, deixa o seu lar participar dessas suas escolhas. E aí, escolha o que for melhor para todos, não para um nem para outro. Sei que as mães às vezes têm o negócio de tirar o bom de si para que os filhos tenham o que é melhor. Nem sempre isso é bom não, viu? Nem sempre isso é saudável. Às vezes, muitas vezes, você pode dar o bom para o seu filho e ficar com o bom também. Não precisa tirar de um para dar ao outro. Às vezes eu entendo a necessidade, mas nem sempre. Vamos pensar bem, vamos todos escolher juntos o melhor para todos. E principalmente, acima de qualquer coisa, o que é melhor para Deus. E aí, quando eu coloco Deus na minha vida, em primeiro lugar na minha família, aí é que eu vou tomar decisões que são difíceis. Porque Deus assim exige que nós tomemos decisões difíceis. Deus muitas vezes exige que a gente tome decisões que nos tirem uma parte importante de nós mesmos, para sermos mais parecidos com Ele. O Senhor Jesus disse para nós colocarmos Deus em primeiro lugar em todas as coisas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Mateus 6,33. Então, no nosso lar, o reino de Deus deve estar em primeiro lugar. Mas eu sei que algumas vezes o filho quer uma coisa, a mulher quer outra. Na hora de ir para a igreja, por exemplo, vamos todos para a igreja. O filho, não, mas eu queria estar assistindo o vídeo. A mulher, mas rapaz, eu tenho uma coisa tão importante para combinar com minhas amigas. O homem também, muitas vezes, queria ter um futebolzinho na quarta-feira que não dá para perder para ir para o culto de oração. Mas às vezes nós precisamos tomar decisões difíceis para fazer a vontade de Deus. Tomar a decisão de viajar 200 quilômetros para poder assistir um culto, como eu tive que tomar alguns anos atrás. E não me arrependo de jeito nenhum. Teria me arrependido muito mais se eu não tivesse tomado essas decisões. Mas não pense que foi fácil. Não pense que, é porque o irmão José, para ele é fácil. Não é fácil não é fácil para ninguém, meu irmão. Não é fácil para ninguém. Então, para colocar Deus em primeiro lugar, nós precisamos tomar decisões difíceis, complicadas. Muita gente nem vai conseguir entender. Ainda hoje, tem pessoas amigos, familiares, que não conseguem entender por que eu vim para Caruaru. Mas são decisões difíceis, que precisam ser tomadas no âmbito da família, nesse lugar, que é um lugar de decisões. Também,
O lar é um lugar de união. Só para ilustrar o versículo 15, diz assim: ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te e toma a tua mulher, tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Então, a decisão de Ló deveria ser também da sua família, porque deve haver uma união. E eu quero dizer uma coisa para você: a Bíblia diz que o marido e a mulher são uma só carne, então é uma união ali. Eu digo que essa união existe, você querendo ou não. A união na família, nas atitudes, nas ações, nas decisões da família existe, querendo ou não. Deixa eu explicar. Quando todos decidem ir juntos, então está ali a união. Mas se a sua família não estiver unida no Senhor, se enquanto que uma parte da sua família quer agradar a Deus, quer fazer a vontade de Deus, mas a outra parte não está se importando muito com isso, não vê muita necessidade, não vê muita urgência nas coisas de Deus, então não tem união. Mas tem. A união está no quesito fora da vontade de Deus. Quando alguém, um membro do lar, não está dentro da vontade de Deus, todo o lar, toda a família passam a ter essa mácula. Então, querendo ou não, há essa união fora da perfeita vontade de Deus. Porque enquanto um não está fazendo o que é correto, aí tem confusão, aí tem briga. E Deus não quer. Não é esse o propósito de Deus para uma família, ter confusão e briga. Então, há união no sentido de que não estão dentro da vontade de Deus. Então, o melhor é que essa união seja uma união sincera, de todos indo para o mesmo caminho, do mesmo jeito. Os genros de Ló não quiseram, mas as filhas foram, porque assim tem que ser a família. A mulher de Ló, pelo visto, não queria, mas foi. Versículo 26 diz: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Os anjos disseram: não olhe para trás. Mas aquela mulher gostava das coisas de Sodoma. Mesmo ela estava indo, mas ela não estava unida sinceramente com o seu marido no seu lar. Então devemos procurar o máximo de união na nossa família e zelarmos principalmente para uma união sincera, que todos estejam realmente de acordo, não só seguindo porque tem que seguir, mas que todos estejam no mesmo caminhar, na mesma certeza, na mesma alegria, todos dentro da perfeita vontade de Deus para a sua vida, para a vida daquele lar, daquela família. E isso se consegue com muito fortalecimento da palavra de Deus no lar. Daquele outro quesito que eu falei, da santidade no lar. Quanto mais santidade houver no lar, mais união sincera em torno da palavra de Deus vai haver. Mas quando o mundo começa a penetrar no seu lar, essas divisões são mais perceptíveis. Começa com a falta de união, mesmo que estamos todos no mesmo lugar, mas não é uma união sincera. Aquela família que todos estão na igreja, mas cada um está com um pensamento voltado para um lugar diferente. Só estão todos lá porque o homem, o marido, disse que era para ir, todos vão. Então, mas não há uma união sincera. Por quê? Porque o mundo está penetrando os corações dos membros daquele lar. Também nós percebemos que o lar é um lugar de atitude. Por que é um lugar de atitude? Nem sempre você vai conseguir manter todas essas coisas que eu falei. Nem sempre você vai poder garantir que no seu lar vai ter a união, e união sincera. Nem sempre você vai garantir que no seu lar será um lar de decisões de acordo com a palavra de Deus. Nem sempre você vai manter a santidade no seu lar. Nem sempre você vai fazer com que o seu lar tenha essa segurança e o conforto que todos querem no lar. Mas independente se você consegue ou não, é preciso que você tenha atitude no seu lar. Às vezes você será o único a se importar com Deus no seu lar. Às vezes você será o único em querer colocar o reino de Deus em primeiro lugar na vida. Os outros têm outras prioridades. É no lar também que infelizmente acontecem zombaria, desprezo,
maltratos. E quando o lar não está unido na vontade de Deus, quando tem alguém que está com essa vontade, essas outras coisas aparecem com frequência. O que fazer nesses casos? Quando o meu lar não tem essa união, quando eu sou o único que se importa em fazer a vontade de Deus. Quando eu digo único, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser algum outro membro da família, um avó, por exemplo, um avô. Se você é um único a se importar mesmo com Deus, a Bíblia ensina que primeiro nós não devemos responder mal com o mal. Romanos capítulo 12, versículo 21. Então, se há alguns na sua família que desprezam você, que às vezes maltrata você, zomba você, porque você se importa em fazer a vontade de Deus, não faça isso retornar para a vida deles. Lembre-se que se você é assim, você é luz, e precisa ser luz nesse lar. Também a Bíblia nos manda, para a gente, nos orienta para não nos justificarmos com o erro dos outros. Não é para justificar, na minha família eu tenho um problema, meus irmãos são muito ligados ao mundo. Isso não autoriza você também a ser. Eu tento fazer a vontade de Deus, mas minha mulher não quer, minha mulher prefere ficar assistindo novela do que prestar atenção na palavra de Deus. E aí você vai assistir junto com ela? Para não desagradar a sua mulher? O erro da sua mulher não justifica o seu. O erro do seu irmão não justifica o seu. Então, se alguém erra, você deve fazer diferente. Deve fazer o seu acerto. Veja o que diz Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6, do 1 ao 5, diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Olha para você, para que você não seja tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. Então não pense que os erros que alguém comete no seu lar vai justificar os seus próprios, não. Pastor, eu queria muito fazer mais para Deus, mas aqui lá em casa é tão complicado. Eu vivo num lar que não respeita o Senhor, eu vivo num lar idólatra, meus pais são idólatras, não querem deixar a religião, e por isso eu não posso me aplicar mais. Pode sim, deve. Vai ser mais difícil? Provavelmente. Vai exigir mais de você? Vai. Mas os erros dos seus familiares não justificam a sua falta para com Deus. Pelo contrário, você tem que se mostrar mais. E também a Bíblia diz para não revidar. Romanos 12, 19. Então não é para revidar, não é para alguém fez alguma coisa com você vai fazer de volta, não. Aquelas pessoas da sua família que não estão de acordo com a vontade de Deus, eles estão olhando para você, para que você seja o referencial para eles. Quando você erra também, você não é referencial de nada, você não consegue ser luz. A Bíblia diz que a mulher que tem marido incrédulo deve fazer tudo, se portar bem, para que o marido seja atingido pelas suas obras, pelas suas ações, mesmo que você não pregue, mesmo que você não testemunhe em palavras, mas que você tenha a prática. Ló, personagem que estamos vendo, Ló foi zombado pelos genros. Veja no versículo 14. De novo para Gênesis 19, versículo 14. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Então, Ló que queria fazer o bem para eles, Ló que entendia a vontade de Deus e que Deus disse que ia destruir, e Ló entendia, sabia, conhecia Deus, sabia que quando Deus promete, Deus cumpre. Só vamos sair que Deus vai destruir tudo isso aqui. Foi tido como zombador.
A mulher de Ló seguia só ele por seguir, mas não seguia de coração. Na primeira oportunidade que ela teve, ela olhou para trás. A pessoa que devia estar do lado dele, que devia compartilhar o coração com ele, deveria sentir a mesma coisa, não sentia, sentia outra coisa, inverso. As suas filhas embebedaram ele para ter relações sexuais com ele. Versículos 31 e 32, do capítulo 19 de Gênesis. Veja como as pessoas foram injustas com ele, na sua própria família. Mas o que a Bíblia diz sobre Ló? 2 Pedro 2, 7 e 8. Segunda Pedro 2, 7 e 8. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Mesmo que você esteja completamente inserido na injustiça, isso não autoriza você a ser injusto também. Mesmo que você esteja no meio de pessoas que não conseguem compreender você, mesmo que você o que quer é levar a sua família para o encontro do Senhor, para a vontade do Senhor, e todos eles desobedeçam, não acredite, zombem em você, faça algo contra você, aí você deve permanecer com a sua justiça perante Deus, porque é a Ele que você vai dar conta. E você pode ser o representante da sua família, o representante do bem que Deus pode fazer na sua família. Independente do que você observa, independente do que você olha, independente do que você ouve, mantenha a sua justiça. O texto diz, versículo 8, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Então, Ló conhecia o que aquele povo de Sodoma fazia. Ele sabia, ele estava naquele meio ali e ouvia constantemente aquelas coisas, e aquilo só perturbava ele porque ele não compartilhava com aquelas coisas. Não é porque ele estava naquele meio que ele compartilhava, mas ele era diferente, ele era justo. Mas o nosso lar precisa ter essas coisas. E você precisa ter atitude no seu lar. Você pode, com muita oração, com muito esforço e com muita luz do Evangelho, sendo luz na sua família, você pode converter a sua família. Você pode trazer de volta aquele seu irmão que se desviou. Você pode fazer com que sua mãe entenda o Evangelho. Mas se você for justo perante todos, se você, por causa disso, porque não tem pessoas na sua família que estejam olhando e querendo o melhor para você, no sentido de que você não tem na sua família outros crentes, não tem pastores, não tem, então você não acha que não se sente necessidade de mostrar a santidade, é aí que você precisa mostrar. É nesse ambiente que você precisa mostrar mais justiça. Tenha atitude. A atitude precisa ser mais uma coisa que é de todos no lar. Atitude positiva, atitude correta perante Deus. Se esforce para fazer a vontade de Deus. Muitas vezes vai ser difícil. Muitas vezes você vai ganhar, você vai ser um zombador como Ló pelos seus familiares. Mas mantenha a postura. Mantenha a confiança. Mantenha a sua justiça que vem de Deus. Mostre que você é justo porque você foi justificado pelo sangue de Cristo. Seja esse farol refletindo a grande luz do Senhor na sua família. Caminhem todos para estar em união no Senhor. Mesmo que pareça que só você está. Talvez demore anos para que você perceba a sua família convertida ou sua família obediente a Cristo. Mas sua família nunca será obediente a Cristo se você não mostrar a atitude de manter essa obediência. Que Deus nos abençoe, irmãos, a perceber que Deus se importa com nossa família. Do jeito que Deus mandou aqueles anjos ali socorrer a família de Ló,
Deus quer socorrer a nossa família também. Quer socorrer o nosso lar desse mundo tenebroso, entregue ao pecado que nós vivemos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos fortes cada vez mais no Senhor.